Então, o liberalismo clássico defende a maximização da liberdade e a minimização do uso da força. Que ao longo da história a gente observa um progresso moral. Autores como Locke, por exemplo, né, vai dizer que a gente empresta autoridade ao governo para preservar os nossos direitos à vida, propriedade, saúde, liberdade, para punir quem o viola, né? Mas vamos pegar o Adam Smith, né, da Riqueza das Nações, que é, enfim, considerado um dos grandes pais do liberalismo, pelo menos do liberalismo econômico. E ele tem um livro que as pessoas não conhecem, que é chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Não sei se você já teve contato. Sim, que precede, então, né? Pois é, e esse simples fato já revela que o Adam Smith está preocupado com outras dimensões, que não simplesmente a esfera econômica, e que você precisa de uma certa base moral de construção da sociedade. Até para o próprio capitalismo e para o próprio liberalismo funcionarem. A moral deve preceder a economia, em termos de iniciativa, interesses sociais. Porque se ao contrário, você fica num neoliberalismo desenfreado, né, com altos níveis de pobreza. E isso é importante, isso que o Matheus está falando, porque assim, para a gente não acabar, pela lógica das nossas próprias ideias, acabar defendendo atrocidades. E isso é um risco desse liberismo que a gente está falando. O Matheus está chamando de neoliberalismo, eu falo liberismo, e é a mesma coisa, tá, em essência, que a gente está falando. Porque, vou dar o caso desses liberistas que acabaram por defender o regime no Chile do Pinochet, por exemplo. Porque, assim, é claro que para o ideal deles é um Estado totalmente mínimo. Só que, como eles prezam mais a liberdade econômica, um governo igual ao do Pinochet é pelo menos melhor do que um governo socialista. Bom, isso acarreta uma série de problemas absurdos, né? E se a gente tiver uma base moral, eu acho, e uma preocupação com uma moral antes da economia, a gente vai falar, olha só, a liberdade econômica não pode ser mais importante que determinadas coisas aqui que estão acontecendo, entendeu? Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouse Saber. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Theo Vilaça, que é meu colega doutorando em filosofia na PUC-Rio, para bater um papo sobre filosofia e política. Seja bem-vindo, Theo. Obrigado, Matheus. Obrigado por me receber aqui. Obrigado pelo convite. Então, eu queria trocar muito uma ideia com você sobre a tradição liberal. Como vocês podem ver, estou aqui com várias obras na mesa, a Carta à Tolerância do Locke, o Robert Nozick, a Riqueza das Nações, que o liberalismo é um assunto um pouco confuso para muitos brasileiros, porque se entende diferente nos Estados Unidos o liberal do que aqui no Brasil. Eu queria te passar a minha visão e ouvir seus comentários, e depois você pode aprofundar e desdobrar isso para outras coisas. Mas eu penso que a liberdade individual é um fim e não um meio, né? Então o liberalismo clássico defende a maximização da liberdade e a minimização do uso da força. E eu vejo que ao longo da história a gente observa um progresso moral. Se a gente pegar lá da época do Antigo Testamento, da época do Código de Hammurabi, para o Novo Testamento, para Carta Magna, para o Bill of Rights, enfim, para a reforma, para o iluminismo, para sufrágio universal, fim da escravidão, enfim. A gente foi obtendo conquistas em prol da liberdade. E eu acho que essa preocupação com a individualidade humana, com a maximização da liberdade e minimização da força, foi o que moveu isso, e ainda tem muitas lutas para mover. Autores como Locke, por exemplo, né, vai dizer que a gente empresta autoridade ao governo para preservar os nossos direitos à vida, propriedade, saúde, liberdade, para punir quem o viola, né? O que você acha sobre isso tudo, assim? Bom, é muita coisa aí, né, que você falou. Eu acho que existe uma problemática da questão da moral, porque eu acho que depende de como a gente vai definir, né? Realmente, sob uma perspectiva moderna do que a gente entende com a moralidade, que está muito associado não só ao liberalismo político, mas à modernidade, essas coisas às vezes se entrelaçam, né? De fato, sob essa perspectiva, houve um avanço moral, né? Mas aí cabe se perguntar se esse é vamos dizer assim, o caminho certo, né?
E eu acho que a visão de se a gente progride ou não vai depender sempre por onde você olha. Eu, assim como você, eu também tenho um apreço, não total, mas tenho um certo apreço pela modernidade, pelo que a gente pode chamar de liberalismo político, só para a gente já começar a separar essas coisas, né? Mas assim, eu entendo perspectivas que vem um certo excesso em muitas coisas que a modernidade e o liberalismo político trouxeram, né? Mas, enfim, são inegáveis alguns avanços, sobretudo nisso que você falou, a questão de direito político, por exemplo, né? Direitos individuais, assim, que, de fato, são conquistas ali durante a modernidade. Agora, de novo, é o nosso conceito de liberdade também, né? E aí você deve estar careca de saber as diferentes definições que a gente vai dando de liberdade, né? Então, eu acho que no sentido dessa liberdade negativa, né, para a gente trazer a discussão um pouco do Isaiah Berlin, que é um teórico liberal mais recente, né, do século XX, nesse sentido de liberdade negativa, o que quer dizer isso? Liberdade negativa é liberdade de coisas, né? Liberdade de determinadas opressões ou constrições que podem sujeitar o indivíduo, nesse sentido sim, né? Mas talvez no sentido de uma liberdade positiva, que não é o que a maioria dos liberais vai defender, aí talvez a gente não tenha um progresso, né? Talvez a gente esteja, na verdade, mais constringido nesse sentido. Enfim, mas aí são questões, né? Depende até do conceito que você for usar. Sim, tem também diferenças entre liberalismo clássico e neoliberalismo, né? O liberal clássico, pelo menos da minha perspectiva, não concorda com pautas neoliberais, com o Estado totalmente ausente, né? Eu acho que muitos desses autores também não concordam, né? Não, sem dúvida não. Então, a história do neoliberalismo ela é muito complicada, porque quando esse termo surge, ali na década de 30, se eu não me engano, ele surge não com a conotação que a gente tem agora. Ele surge com um cara chamado Alexander Rustov, ele é alemão ou austríaco, enfim, germânico, e ele inicialmente ele está fazendo parte, eu não sei se ele especificamente faz parte, mas um grupo de autores faz parte de um colóquio chamado Colóquio Walter Lippmann. Walter Lippmann foi um jornalista e um escritor americano que escreveu esse livro A Boa Sociedade, e nesse livro do Walter Lippmann ele já começa essa ideia de que um liberalismo total, no sentido de estritamente econômico, né? Um laissez-faire total, ele não ele traz mazelas, né? Ele não é 100% benéfico. Então, quando esse Alexander Rustov ele cria esse termo, ele, na verdade, está se opondo ao que a gente hoje em dia chama de neoliberalismo. Tanto que na história depois, quando surge a Sociedade Monte Pelerin, cujos pioneiros estavam nesse colóquio Walter Lippmann, a figura mais famosa é o Hayek, né? Quando surge isso, o Alexander Rustov e outros germânicos, eles passaram a ser associados não ao neoliberalismo, mas ao ordoliberalismo, que é justamente esse liberalismo com uma preocupação social, com a certeza de que a existência de um Estado é evidentemente importante, até para garantir determinados direitos, né? E que a liberdade econômica ela não tem primazia sobre as demais, né? E aí, enfim, acabou que a história de ideias é engraçada por causa disso, que o neoliberalismo acabou com essa conotação que pegou, que é o que o José Guilherme Melchior chama de liberista. E aí você vê como, enfim, a história das ideias, dos conceitos é interessante, porque as coisas vão mudando, né? Então, mas de qualquer forma, o neoliberalismo passa a ser associado com essa coisa da primazia da liberdade econômica sobre as demais. E eu gosto de um termo que o José Guilherme Melchior, um liberal brasileiro, ele chamou de liberismo, né? Para falar desses autores, que eu acho que a grande figura, até mais do que o Hayek nesse sentido, é o Mises, né? Sim. A figura desse liberismo, assim. Sim, o Mises é uma geração anterior, né? E
E o que você pensa do pensamento do Hayek, que foi um cara tão influente? Parece ter sido influente até na política dos estados de bem-estar social europeus, né? Então, essa galera do... Quando surge essa sociedade do Monte Pelerin, que eu não tenho certeza se foi fundada por Hayek, mas o Hayek era uma das cabeças, foi uma junção de intelectuais ali no pós-Segunda Guerra, vários famosos. Michael Friedman chegou a... Vou chegar um pouco mais perto. Tá. O Michael Friedman chegou a ser... a participar disso, Bertrand de Jouvenel, Michael Polanyi. Não sei se todo mundo vai saber esses nomes, mas são nomes razoavelmente conhecidos. Karl Popper. Sim, o Popper ele tem toda uma teoria também de como que o planejamento central não funciona. Isso, né? Exato. O grupo que eu estava falando, que eram os ordoliberais, esses germânicos, eles na verdade foram base da política econômica da Alemanha na época, né? A Alemanha ocidental do Konrad Adenauer. E o Hayek depois, mas isso ainda é a década de 50, né? Final da década de 40. E aí depois, o que a história conta é que esse neoliberalismo, ou seja, uma das partes da sociedade Monte Pelerin, ela vai ganhar muita força ali nos Estados Unidos e no Reino Unido, e vai se estender além do liberalismo, porque ela vai englobar todo o que a gente vai definir como direita, sobretudo porque tem um contexto de Guerra Fria, então existe um inimigo em comum que vai de alguma forma unir a direita desses países. E aí na década de 80 você tem o Reagan e a Thatcher que aplicam de fato todas essas medidas de um laissez-faire irrestrito, vamos dizer assim, né? Então, mas assim, até que ponto, deu uma volta gigante, né? Você perguntou do Hayek. Até que ponto o Hayek influencia essas coisas, eu não tenho certeza. Porque eu acho que para a Thatcher e para essas pessoas, eu acho que sim. Mas se a gente for ler o Hayek, algumas coisas, não me parece que ele defenda esse tipo de laissez-faire irrestrito, como eu acho que o Mises defendia, por exemplo. Eu acho que o Hayek tem uma preocupação maior com o liberalismo político, que a gente está chamando aqui. E uma figura muito importante foi o John Rawls, né? Na conceitualização desse liberalismo político. Eu não sei se ele passa pelo seu campo de estudos ou... Passa. E até uma discussão, porque essa galera que é liberista, né, o neoliberal, e que eu acho que hoje eles se intitulam talvez como libertários, alguns até anarcocapitalistas. Eu acho que essa galera tem muito uma noção de liberalismo puro, assim. O liberalismo é o que eles acreditam em tudo que é defende um pouquinho do Estado já é socialista, né? O que é uma grande inverdade, né? Então eu acho que o John Rawls seria um desses atacados por essa galera, claro. Especialmente no debate com o Robert Nozick, né? Sim. Mas, assim, para além das posições do John Rawls, que eu acho que são liberais, sem dúvida alguma, desse liberalismo político que a gente está falando, de, enfim, direitos individuais, igualdade, etc., eu acho que existe um grande problema teórico no John Rawls. E aí é a minha veia que acaba lendo mais os autores de uma tradição conservadora liberal. Por quê? O John Rawls, quando ele fala da teoria da justiça, ele faz aquele experimento mental do véu da ignorância, né? Se você não soubesse onde você ia nascer, que lugar você ia nascer, qual era a sua classe social, etc., qual noção de justiça ou qual sistema político você iria escolher. E a tendência é você escolher um sistema justo para todo mundo, porque você não sabe onde você vai cair. Só que eu acho isso que não é a noção de ser humano que eu concorde, por exemplo. Porque se você tira todas essas coisas sociais e contextuais do ser humano, ele não é nem mais um ser humano suficientemente capaz de fazer uma escolha, entendeu? Então ele tenta, de alguma forma, tirar todo um outro lado do ser humano e tenta criar uma espécie de ser humano artificial que não existe em lugar nenhum. Eu entendo que é um experimento filosófico, entendo que exista uma bagagem kantiana nisso também, né? De um sujeito transcendental, mas eu acho que na política, assim como na moral, é impossível você tirar esse tipo de coisa.
Então a minha grande pergunta é, pô, beleza, você não sabe onde você vai cair, então você vai... E aí a minha questão é, você não vai nem ter material para conseguir escolher, entendeu? Porque você não vai ser... Você não vai ter uma bagagem, né, subjetiva para... Exato. Entendo. De fato, ele me parece um problema muito semelhante aos problemas enfrentados pela teoria do Kant, né? Que essa coisa de universalizar tudo, não pode mentir nunca. E aí você acaba criando pessoas irreais, né? Pessoas ideais, agentes ilusórios. Mas, por outro lado, também esses experimentos são úteis porque eles nos libertam um pouco dos preconceitos da experiência, né? E a experiência, nossas experiências vêm com preconceitos, né? Então... Não, eu acho que filosoficamente é totalmente justo. E eu acho Kant um dos maiores filósofos, inclusive, da humanidade. Então o experimento em si é justo, eu acho que faz a gente pensar, mas eu acho que dificilmente, porque o Rawls se propõe a resolver um determinado problema. Eu estou simplesmente dizendo que ele não resolve esse problema por causa disso. Mas sem dúvida nenhuma é válido, tá, o que ele está tentando fazer. Não estou tirando esse mérito dele, não. Sim. E ele de fato é alguém que afirmadamente é muito kantiano, né? Ele bebe muito do Kant. É isso. E já que você tocou nessa crítica, você estuda um pensador, o Oakeshott, que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar, se ele se enquadra mais em liberal, né, ou conservador. E nessa seara, ele via a política como essa prática artesanal de convivência e não de aplicação de manuais, né, uma coisa inorgânica. Você não acha que a tradição liberal clássica soube incorporar bem essa prática na história? Eu acho que depende da tradição liberal. Por exemplo, eu acho que o do John Rawls não. Acho que o Michael Oakeshott guardaria muitas críticas ao John Rawls e essa noção do que a gente pode chamar de antropologia filosófica, né? Assim, o que é o ser humano. Então, o Oakeshott provavelmente descartaria a teoria do Rawls com essas bases. Assim, não, ele está criando um ser humano que não existe. Agora, alguns autores liberais, sim. A gente, por exemplo, vamos até um pouco atrás, né? Que a gente está no século XX. Mas vamos pegar o Adam Smith, né? Da Riqueza das Nações, que enfim, considerado um dos grandes pais do liberalismo. Pelo menos do liberalismo econômico. E ele tem um livro que as pessoas não conhecem, que é chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Não sei se você já teve contato. Sim, que precede, então, né? Pois é. E esse simples fato já revela que o Adam Smith está preocupado com outras dimensões que não simplesmente a esfera econômica e que você precisa de uma certa base moral de construção e da sociedade. Até para o próprio capitalismo e para o próprio liberalismo funcionarem, eles não podem ser, vamos dizer assim, irrestritos, né? De alguma forma. Então eu acho que muitos autores na tradição liberal têm essa preocupação em mente e eu acho importante para justamente não acontecer isso que eu acho que de alguma forma aconteceu na década de 80 ali, né? Só privatizar tudo e acabou enfim, não é assim, né? E parece que tá com essa tendência, né? Com o Trump hoje em dia, tem uma coisa meio parecida no ar ali, né? Cara, eu acho, assim, eu hesito muito em falar de política atual, mas eu percebo hoje em dia uma coisa um pouco diferente. E é até bom você ter tocado nisso, sobre algum aspecto, assim, é isso, eu entendo muito pouco dessa política pragmática, eu acompanho pouco hoje em dia, um pouco por preguiça minha, mas enfim. E assim, eu acho que é importante a gente trabalhar sobre essas noções de liberalismo e até discutir até que ponto os conceitos de direita e esquerda fazem sentido para a gente conseguir entender determinados movimentos ideológicos que vêm justamente antes das práticas políticas, né? Então eu não acho que seja uma coisa neoliberal, assim. Eu acho que a gente vive consequências materiais de políticas neoliberais da década de 80 e aqui no Brasil da década de 90, sem dúvida. Algumas questões enfim, eu não vou entrar tanto nessa seara, mas é uma coisa de precarização de trabalho, tudo isso, uma noção...
individualista e contra, sempre o indivíduo contra a sociedade, muito esse antagonismo muito marcado, que eu acho ruim. Mas eu não acho que essa nova direita mundial seja tanto isso. Eu acho que, inclusive, eles são revoltosos contra aonde essas coisas nos fizeram chegar. Uhum. Tanto que muitas coisas que movem a direita atual são sentimentos profundamente antimodernos, né? São. E aí, de novo, o liberalismo político se confunde um pouco com a modernidade. Não sei se a gente vai ter tempo de entrar tanto nisso. Mas o que a gente estava falando, e que você trouxe o Smith, eu acho que é fundamental a ideia de que a moral deve preceder a economia, em termos de iniciativa, interesses sociais. Porque se é o contrário, você fica num neoliberalismo desenfreado, né, com altos níveis de pobreza, problemas sociais, e parece ser muito o que acontece nos Estados Unidos. E sob certo aspecto, por exemplo, eles não têm algo como o SUS. Sim. Né? Lá o dólar vale mais do que a saúde de alguém. Então esses aspectos eu acho que precisam ser ajustados. Né? Os Estados Unidos nasceu de uma maneira muito diferente que o Brasil, né? Tem muitos autores que estudam, inclusive, essa época da pré-revolução americana, né? A Hannah Arendt, por exemplo, é uma delas. E os Estados Unidos colônia já era, na prática, um pouco liberal. Eu não sei se eu consigo explicar isso direito, assim, né? Porque a gente também não tem um tempo tão longo assim. Mas, então eles já são criados numa espécie de noção de autogoverno e de liberdade individual que a gente não teve. A nossa história é outra, a nossa tradição é outra. E eu acho bom que seja, entendeu? Mas então, por isso que eu acho que o desenvolvimento acaba sendo diferente também, né? Assim, nesse sentido. Tinha uma outra coisa que você tinha falado... Tinha falado da moral vir antes da economia. Isso, perfeito. Perfeito, que é o projeto do Smith, né? O livro do Adam Smith, exato. E isso é importante, isso que o Matheus está falando, porque, assim, para a gente não acabar, pela lógica das nossas próprias ideias, acabar defendendo atrocidades. E isso é um risco desse liberismo que a gente está falando. O Matheus está chamando de neoliberalismo, eu falo liberismo, e é a mesma coisa, tá? Em essência, que a gente está falando. Porque, vou dar o caso desses liberistas que acabaram por defender o regime no Chile do Pinochet, por exemplo. Porque, assim, claro que para o ideal deles é um Estado totalmente mínimo. Só que como eles prezam mais a liberdade econômica, um governo igual ao do Pinochet é pelo menos melhor do que um governo socialista. Bom, isso acarreta uma série de problemas absurdos, né? E se a gente tiver uma base moral, eu acho, e uma preocupação com uma moral antes da economia, a gente vai falar, olha só, a liberdade econômica não pode ser mais importante que determinadas coisas aqui que estão acontecendo, entendeu? Não dá. Então eu acho que até essa base moral ajuda a evitar, porque às vezes é uma bola de neve, as ideias são uma bola de neve, né? A pessoa vai falando, não, tem que ser liberdade restrita, liberdade econômica é importante, liberdade econômica tem que... Aí você vai puxando o argumento, daqui a pouco você está defendendo uma coisa que, assim, simplesmente não é moralmente rejeitável, né? Mas e o seu autor, o Oakeshott, qual é a visão dele, assim, em termos de... Beleza. Então, o Oakeshott é um cara que ele, nas principais obras, ele se restringe muito em fazer comentários políticos muito atuais, no caso, contemporâneos a ele, né? Isso você encontra, sobretudo, nos escritos mais soltos, mas não é o comum de ler sobre ele, né? Então, ele teoriza, né, sobre, na verdade, diversos temas. História, educação, arte também, mas a política e a moral são as duas bases. E a grande questão dele, o livro mais famoso dele é o Racionalismo na Política, não tem em português, 3 ensaios dele tem em português, estão lançados pela AINE, sob o título de Conservadorismo, que eu acho um título problemático, mas a gente pode tocar nisso um pouco depois, até essa questão de liberalismo e conservadorismo, que é interessante. Mas esse livro de ensaios, Racionalismo na Política, a grande preocupação dele é a política, assim como a moral, tem um ou dois textos sobre a moral também, né?
são dimensões práticas da atividade humana. Isso significa que elas não podem estar sujeitas a um saber mais teórico, técnico, né? Não pode ser uma aplicação de um livro ali na prática, né? E isso, de algum modo, vai ser interpretado como uma postura conservadora, né? Só que eu acho que existem dimensões mais profundas filosóficas de se entender isso. E aí onde eu quero chegar, que ele também tem uma dimensão claramente liberal. Porque a preocupação do Oakeshott é dar uma esfera de liberdade para a ação humana, para qualquer ação humana, né? Então ele vai falar, por exemplo, da moral, que a moral ela deve ser encarada como uma língua, que você precisa de determinadas vamos dizer assim, regras pré-estabelecidas, mais ou menos, porque como é uma prática, isso significa que acontece entre homens, então isso significa que tem que ter uma comunicabilidade, né, mínima. Mas a moral, assim como a língua, ela não pode dar o conteúdo do que você vai falar ou a maneira que você vai agir. Então, por exemplo, para eu e o Matheus estarmos conversando aqui, a gente tem que ter um domínio sobre as regras do português, né? Ou seja, existe um caráter formal que a gente tem que, de alguma forma, subscrever. Mas o conteúdo do que a gente fala, a gente tem total liberdade. E ele dá esse exemplo, é uma analogia, evidentemente, né? Mas que a moral deveria funcionar um pouco assim, né? Como esse âmbito do conteúdo da moral, a gente ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo existe algo que seja de alguma forma respeitado por todos, né? Ali quase como se fosse não é exatamente um mínima morale, é mais uma forma, né? Eu acho que você restringe a forma dando liberdade ao conteúdo, né? Entendi. Eu acho que a imagem é um pouco essa. Ele seria um pluralista? Sem dúvida nenhuma. E aí, inclusive, aí a gente pode chegar numa das partes mais fascinantes dele, que é esse grupo de ensaios é final da década de 50, foi publicado no início da década de 60. Mas na década de 70, 75, ele lança um livro chamado A Conduta Humana, que é consideradamente uma posição mais liberal, assim, pelo menos nos estudos sobre o Oakeshott. Eu acho que todas essas posições são PS, essas posições liberais e conservadoras do Oakeshott, na verdade, têm um fundo filosófico, então não são propriamente políticos. Sim. Mas, enfim, por exemplo, ele tem uma pluralidade epistemológica antes de ter uma noção de pluralidade política. Mas qual é a grande questão da conduta humana? Uma das grandes questões é o desenvolvimento do que ele é a defesa de uma sociedade entendida como uma associação civil, que é uma noção que ele tira do Hobbes, do Leviatã do Hobbes. E, basicamente, o que a sociedade civil, ela como teoria, ela entrega é uma sociedade no qual nós somos unidos a partir do consentimento de determinadas leis. Tá? E é isso, não existe um propósito delimitado, não existe uma noção de bem comum, não existe um imperativo categórico, ele cita em algum momento essa noção, não existe uma regra de ouro, mas existem determinadas regras que são reconhecidas como regras por uma determinada autoridade, e é isso que une umas pessoas de uma determinada localidade, entendeu? Mas sempre dando essa esfera humana de liberdade. Isso é uma posição hobbesiana, porque no Leviatã, esse é um livro muito mal interpretado, né? Porque as pessoas falam só da conclusão do Leviatã. Mas, assim, o Hobbes tem vários pressupostos nesse sentido liberais, né? A construção dele é justamente essa. Quer dizer, a gente precisa de uma sociedade no qual a gente reconheça regras, entendida como regras. Sim. E a autoridade vem daquelas leis, assim, ela não vem de algo transcendente. Isso é muito importante no Oakeshott também, entendeu? A esfera política, ela se mantém imanente, vamos dizer assim, a autoridade vem dela mesma. E para o Hobbes também, nesse sentido. E é por isso que o Oakeshott ele fala que o Hobbes ele é autoritário justamente para não ser totalitário. Quer dizer, ele não é totalitário justamente porque ele é autoritário.
porque ele tem uma noção de autoridade que vai cumprir uma necessidade, né, de autoridade que a gente tem que ter. Ele prefere a monarquia, certo? Ele prefere a monarquia, mas quando ele está falando do poder soberano, ele põe muitas vezes a assembleia também. Ele fala monarquia ou assembleia. Ou seja, a teoria do Hobbes ela pode ser aplicada numa assembleia. Depende do que você considera o poder soberano. Poder soberano é aquele poder que é indivisível. Mas pode ser uma assembleia de pessoas. Ele deixa isso explicitamente claro no Leviatã, assim. Então é uma base teórica que pode ser usada para diferentes ordens sociais, vamos dizer assim. E os pressupostos do Hobbes, aquela ideia do homem ser o lobo do homem, da vida ser sórdida... Esse é o ponto que o Oakeshott vai discordar, mas ele aponta que... Só um PS, o Hobbes é importante para o Oakeshott porque ele tem uma interpretação muito original sobre o Hobbes e foi muito famosa na Inglaterra durante um tempo. Ele tem uma introdução ao Leviatã, da coleção da editora da Blackwell. Eu não sei se a gente consegue acessar o original, mas o revisitado tem no Racionalismo na Política. Isso ele discorda, essa antropologia filosófica que a gente chama, né? Mas ele chama a atenção que antes da guerra de todos contra todos, o ser humano é um animal orgulhoso, né? Esse é o ponto principal. E a posição profundamente liberal do Hobbes é que ele está falando do ser humano, né? Ele não está falando de homens, né? Sim. Eu acho que isso é marcadamente liberal, nesse sentido. Agora, é isso. Pro Oakeshott, com certeza, o ser humano não é só um homem nesse eterno desejo. Que aí vira um eterno desejo por poder e aí, enfim, acontece tudo aquilo. Mas com relação à alternativa, por exemplo, a ideia de um bom selvagem, eu tendo a ser mais hobbesiano. E você? Cara, eu gosto muito da perspectiva do Oakeshott nesse sentido. Eu acho que o ser humano, a gente pode chamar ele de dual nesse sentido. Não exatamente no bom selvagem e no ser humano que é um eterno desejo, mas eu acho que a gente tem uma dimensão que o Oakeshott num texto chama de trabalho, que é isso, são esse eterno desejo e essas eternas frustrações, essa coisa que a gente sempre quer alguma coisa e quando a gente atinge ela, a gente quer outra. Uma coisa não só muito hobbesiana, mas muito schopenhaueriana também, né? Enfim, essa eterna busca e essa eterna frustração. Mas existe uma outra dimensão do ser humano, que não tem a ver com o bom selvagem, mas tem a ver com a contemplação. Ele dá um nome nesse texto de play, né? To play, Isso jogar. tem um pouco a ver até com filósofos do romantismo alemão, assim, o Schiller fala muito sobre isso, né? Sem dúvida. O Oakeshott é um grande leitor, ele estudou na Alemanha um tempo, né? Ele tem um profundo conhecimento assim, dessa tradição filosófica alemã, então sem dúvida vai ter Isso é muito kantiano também, essa ideia do belo como desinteressado, da contemplação sem estar subjugado por interesses, né? Não, exato. Inclusive a teoria estética do Oakeshott se baseia nisso, né? Ele tenta afastar as nossas noções estéticas de qualquer preocupação utilitária ou prática. E afastar a filosofia disso também, que é um outro tipo de contemplação. E é um problema muito para os nossos tempos, né? É verdade. A filosofia ela acaba se transformando em algo que deve servir a uma utilidade prática, né? Exato. O Oakeshott teria ojeriza esse tipo de coisa, né? Sem dúvida, a gente chegou num momento assim... E tem a ver com o fato da gente estar na modernidade. Assim, a gente chegou num momento que as coisas precisam ser úteis, né? E para vários fins, assim. Então, nem só o dinheiro, mas úteis realmente para alguma coisa. Então, a arte, por exemplo, ela tem que ter uma dimensão política, ela tem que servir a algum propósito. Sim. Ela só é uma arte interessante se ela mostrar alguma crítica social ou alguma crítica política. E, na verdade, cara, a arte tem um poder muito maior do que isso. Quer dizer, é engraçado isso, porque a gente está falando aqui de política, de autores políticos, mas autores que tinham certeza, o Oakeshott um deles, que existem coisas mais importantes na vida, né? E é isso, a dimensão da contemplação, que a gente perdeu. A gente não tem tempo também para contemplar, né? A dificuldade de
de se habituar, né, ao tédio, a ficar sem fazer nada. Tem a frase do Pascal, né? Eu acho que é algo assim a frase do Pascal. A maior parte dos problemas da humanidade são por causa de homens que não conseguiram ficar parados em seus quartos sem fazer nada, né? É o tal do ennui, né? Não sei se Isso o francês está certo, mas tá. é o tédio, né? É o tédio. De alguma forma. E é um desafio mesmo, cara. Às vezes as pessoas não conseguem nem ver filme sem ficar scrollando o celular. Tem que ter a segunda tela, daqui a pouco uma terceira tela. Não, eu critico isso, mas eu tô totalmente inserido nisso. Às vezes eu me pego... Eu saí do Instagram, inclusive escrevi um texto que vai estar em breve no meu Substack, sobre essa existência instagramável, assim. Pois é. Tá tomando conta. Não, e é um problema, porque realmente parece que a gente depende disso também pra... Pô, a gente que tá tentando fazer uma coisa, né, de filosofia, ser professora, e tem que divulgar em todos os lugares, assim... Pode soar irônico, né? Porque a gente está agora no YouTube, literalmente. Não, e é muito irônico. Eu até acho, na verdade, que o YouTube é o melhor espaço para conteúdo filosófico. Eu acho que as pessoas que realmente se interessam por filosofia, se elas querem pegar uma rede social assim, o YouTube é o canal. Tem muita coisa muito interessante. Agora o Instagram não, né? O Instagram é terrível para filosofia. O Instagram é o oposto. Então, assim, torna tudo enlatado, né? Tudo rapidinho. E rápido, e as coisas vão sendo esquecidas. Pô, filosofia, a gente fala de coisas que são eternas. A gente fala de autores aqui que já morreram há muito tempo e que as ideias continuam atuais, né? O Instagram, daqui a pouco, a coisa já, uma semana depois, já tá velha, né? O Theo vai criar o canal dele, já tem um canal, mas ele vai investir mais com conteúdos sobre o Oakeshott e outras discussões paralelas. Eu vou deixar aqui na descrição para você já se inscrever se você está gostando desse papo e esperar aí, né, mais conteúdos bons de filosofia nesse espaço virtual. Beleza. Não, só para concluir, eu na verdade já tenho até um vídeo sobre, para quem interessa nesse papo, sobre a direita americana. São 3 vídeos lá. Eu não tenho essa estrutura toda do Matheus, tá? Então eu acho que tem que fazer um esforço de tentar prestar atenção mais no conteúdo do que na forma. Mas em breve eu acho que eu vou lançar coisas também sobre o Oakeshott, alguns outros autores, alguns filósofos políticos que eu estudo do século XX, então quem se interessar. E qual que é o problema que você aborda no doutorado, especificamente? Cara, então, eu comecei... A maior parte é sobre o Oakeshott, né? E eu comecei com a preocupação sobre uma filosofia política que seja cética e plural. Só que eu percebi, como a gente já antecipou um pouco esse papo, que antes disso existe uma dimensão epistemológica desse problema, né? Então, antes da preocupação do Oakeshott com política, ele, na verdade, tem uma preocupação com diferentes modos de experiência, que é o primeiro livro dele. Ainda muito marcado numa corrente que a gente chama de idealismo britânico. Então, assim, existe a ciência, existe a arte, existe a dimensão prática, existe a história, que são modos de experimentar o mundo e nenhum deles é superior ao outro, vamos dizer assim. E depois ele vai ter um ensaio lindo que se chama A Voz da Poesia na Conversação da Humanidade, que ele vai chamar isso de vozes, né? São diferentes vozes numa mesma conversação da humanidade. E eu acho que a gente está num momento em que a prática, por um lado, e a ciência um pouco menos, mas a prática tomou o lugar de tudo, né? Justamente isso que a gente está falando. Tudo é útil, tudo é prático. Na era tecnológica, né? Que alguns... E aí a gente perdeu essa dimensão das outras esferas do ser humano. Principalmente a arte e a filosofia, né? Do meu ponto de vista, assim. E aí é isso, essa discussão sobre essas diferentes saberes, né? Sim, importante. Tudo voltado para a técnica, para a praticidade. O seu valor é medido pelo quanto você ganha ou em que emprego você está, com qual idade, né? Isso é horrível, sabe? O ser humano, ele não é a priori assim, né? Ele não é... Não, sem dúvida nenhuma. A história mostra isso. Não, isso é totalmente contextualizado. E é isso. Eu acho que o estudo da filosofia, da história das ideias, eu acho que ele é muito importante para a gente sair do que a gente acha que sempre foi assim. Do que a gente acha que é, de alguma forma, natural. Porque não são. São muitas construções, coisas que aconteceram.
E se são construções, a gente pode mudar, né? Eu acho que o lance é esse, né? Enfim, então é isso, basicamente, que eu abordo. Aí a segunda parte da tese vai ser especificamente sobre a política. Como que essa dimensão plural epistemológica, ela aparece também uma dimensão plural na sociedade civil, né? Assim como existem diferentes vozes na conversação, no sentido de diferentes saberes, né? Religião, arte, etc., ciência, você também tem múltiplas vozes humanas, né? Múltiplos indivíduos convivendo numa mesma sociedade individual. Então, esses dois níveis de vozes, vamos dizer assim. Isso é importante porque quando a gente fala em cultura, a cultura, ela dentro dela é muito plural, né? Tem indivíduos diversos, assim, que discordam sobre assuntos, não tem como pensar, o brasileiro pensa assim, o carioca pensa assim. Eu acho que isso é uma falácia muito recorrente e perigosa, assim, quando a gente trata do âmbito cultural com o âmbito político. E por isso que é muito interessante o conceito que o Oakeshott vai dar de tradição. Porque isso que você está chamando de cultura, talvez a gente possa chamar de tradição de alguma forma, mas assim, ela não é o que o Oakeshott gosta de ressaltar, é que a tradição não é algo rígido, fixo, 100% uniforme, né? É algo flexível, que vai variando. É algo mais profundo do que simplesmente uma constrição a constrição humana de você tem que agir assim de determinado modo, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo você está sempre imerso numa tradição, né? Sim. Então a ideia é essa, é a tradição um pouco de uma maneira mais profunda do que a gente entende. E aí eu acho que nesse ponto também é um pouco uma crítica, dependendo de como a gente entende, uma crítica à modernidade. Para a tradição não ser, dependendo de como você interpretar, tradição, cultura, ela não é simplesmente um peso no indivíduo, mas ela é algo que, entendido de uma maneira, vamos dizer assim, flexível, mais solta, ela na verdade é simplesmente o meio no qual essa nossa conversação ocorre, entendeu? Sim. É um pouco por aí. A ideia, por exemplo, de que existem valores judaico-cristãos que fundaram o Ocidente. Eu fico me perguntando, será? Porque o que você está chamando de Ocidente? E os povos, sei lá, por exemplo, na Europa, os germânicos, os pagãos antes do cristianismo, e aqui os indígenas, enfim, você só está delimitando arbitrariamente um ponto de influência cultural, né? Mas existem outros, assim, e ainda hoje existem pessoas com outras visões, existem muçulmanos, existem, sei lá, budistas no Ocidente. Eu acho que é muito perigoso esse discurso, que a gente vê muito, por exemplo, nessa nova direita, que você acha que não é tão neoliberal, e que de fato tem um discurso bastante arcaico, digamos assim, né? De que esses são os nossos valores, essa é a pedra fundamental da nossa cultura. Eu acho que isso é muito prejudicial. Eu acho que isso em alguns sentidos, isso foi uma leitura porca de alguns autores, que viram que a modernidade de alguma forma estava indo para um lugar que rejeitava qualquer coisa que fosse tradicional para substituir por uma nova, e nada daquilo vale, tudo que é antigo não presta. Sim. E aí alguns autores reagiram a isso, sobretudo alguns autores alemães, e procuraram recuperar um novo jeito de fazer filosofia política e ciência política que não fosse uma coisa justamente pragmática, né? E aí, só que é isso, esses autores alemães eram geniais, eles tinham uma bagagem cultural filosófica gigante. Aí a coisa vai degringolando, né? E aí vira essa defesa de uma coisa completamente amorfa, porque, enfim, as pessoas que defendem isso, a maioria delas, se eu entendi o que você está dizendo, nem leram direito Platão, Aristóteles, só para pegar aí os grandes exemplos. Então, assim, mas eu acho que existe essa tensão também. Existe uma crítica legítima à modernidade que esqueceu um pouco alguns saberes clássicos, Sim. Mas também não é o caso da gente de voltar exato, da gente só voltar no Idade tempo Média era melhor, e acabou. Exato, é isso. Eu acho que não é, eu acho que e por isso que eu gosto muito da posição do Oakeshott, e eu interpreto a posição da Hannah Arendt e também do Léo Strauss assim,
Que não é o fato de, não é a ação de voltar atrás, né? É simplesmente a gente pegar o que acha da modernidade que deu certo e ver que esses autores, eles ao mesmo tempo que eles prezam por algumas coisas da modernidade, o Strauss um pouco menos, talvez, mas que ao mesmo tempo eles fazem determinadas críticas e não só abraçar também 100%, assim. Eu acho que o grande sistema político da modernidade, que é a democracia liberal, eu acho que ele está atravessando um período instável, um período de crises, e eu acho que tem algumas crises que são do próprio sistema mesmo, então acho que é algo que a gente tem que pensar. Mas é isso, não é abraçar 100%, achar que está tudo certo, ou rejeitar e voltar para uma ideia de passado que Sim. a gente nunca teve, né? Enfim. Você quer concluir com alguma reflexão particular do Oakeshott? Ou falar um pouquinho mais sobre hobbies? Cara, eu acho que a gente pode concluir de uma maneira mais pragmática do que isso, okay. assim, né? E tentar reunir tudo, né? Eu acho que, primeiro, cabe um entendimento melhor do que são essas correntes, liberalismo, conservadorismo, de uma maneira mais detida para ver a diversidade dessas posturas. E no final das contas, na verdade, vamos terminar com Aristóteles, né? Que a ética nicômaco basicamente é uma proposta de caminho do meio, né? Como um caminho virtuoso. Então acho que no final das contas é isso. Acho que a gente tem que procurar uma espécie de caminho do meio na política também, assim, abraçar algumas coisas da modernidade, do liberalismo e do próprio capitalismo sem achar que é uma coisa que é 100% boa por si só, né? Sim. Enfim, eu acho que então a minha conclusão é aristotélica, assim, nesse sentido. Bom, obrigado você por assistir. Clique nos links abaixo para seguir o Theo nas redes sociais, seu canal do YouTube, acompanhar seus trabalhos e deixe sua curtida, comentário e compartilhe o podcast para mais pessoas saberem que ele existe e terem acesso a reflexões frutíferas como essa. Até a próxima.